Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A LZM11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário multi-estratégia, como se fosse um hedge fund. Ele era um fundo de fundos, era um FOF, e eles conseguiram mudar as regras do fundo, né, para se transformar num multi-estratégia ou um fundo diversificado. Agora ele vai poder investir em ações, em diversas outras classes de ativos. Na data em que eu estou gravando o vídeo, ele está sendo negociado ali a 8,75. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 10,83. Ele vem sendo negociado a um PVP de 1,02. E ele vem com a liquidez diária na faixa de 320 mil, o que eu considero ser uma liquidez aí mediana, baixa, mediana, mas aceitável. Aqui no site está constando que o fundo desvalorizou quase 90%, mas isso não é verdade, tá? O que a gente vai observar aqui, ó? Este fundo, ele era um fundo de base R$100. E aí o site ele não está identificando isso. Então consta aqui que ele já chegou a ser negociado a todo esse absurdo aqui. E aí, no final de 2023, o fundo conseguiu vir para a base R$10. Ó. Então, essa cotação e essas informações aí são informações que não estão corretas. Nessa parte, a gente vê o nome do fundo, o CNPJ, fundo para investidor em geral, títulos e valores imobiliários. Ele é um fundo de fundos que hoje, ele não é mais um fundo de fundos, né? Ele é um fundo multi-estratégia. Ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, a gente vai deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para um tipo de fundo de papel. É um fundo que conta com mais de 5.600 cotistas e tem mais de 15 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 8,52 e um valor patrimonial aí de 129 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de 9 centavos. Mais abaixo aqui, a gente consegue ver a rentabilidade média do fundo. Então, esse fundo, desde 2021 para cá, vem entregando algo na casa entre 0,9 e 1,24. Mais recentemente, ó, 8,5, 8,6, 1,04, 1,04, 1,22 e 1,03. Continuando aqui no site, a gente vê os dividendos nominalmente entregues, né? Sempre também na casa de 10 centavos, né? Como aqui está ajustado porque agora é um fundo de base R$10. Nominalmente dizendo, a gente vê lá, ó, que ele ficou estabilizado na casa de 9 centavos, caiu para 7, 8, 9. E aqui a gente vê com exatidão os dividendos, né? Então os dividendos, ó, esse aqui é como se fosse 70 centavos, 85 centavos, agora é 8 centavos e meio, ó, 8, 9. E daqui para frente realmente começa as entregas realmente na base 10. Então que ele entregou 10 centavos é como se fosse 1,8 antes, né? E agora o último dividendo, no dia 16 de fevereiro, eles vão pagar no dia 23 de fevereiro. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, eles já vão ter pago esse recurso. Eles anunciaram hoje, na data que eu estou gravando o vídeo, 9 centavos de dividendos. E aqui, mais abaixo, a gente vê a rentabilidade. Acredito eu que, em razão daquela distorção lá em cima do site, ele está dando como rentabilidade zerada. Então, eu sequer vou comentar sobre isso aqui nesse vídeo, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e se quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix do canal. amuinvest@gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado vocês que apoiam o nosso trabalho. Todos os nossos canais contam com um clube de membros, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Torne-se membro e apoie os nossos canais. Vocês, membros, carregam os canais nas costas, vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Além de ajudar bastante o canal, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pedem um vídeo e participam do nosso grupo fechado lá do Telegram. Além do mais, quem é membro tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é completa, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos e também na sua declaração de imposto de renda. Adquira essa planilha porque, além de tudo, você vai estar adquirindo um ótimo produto e você acaba apoiando o canal. Então, compre a planilha aí para nos ajudar. Por fim, nós temos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books têm um material muito bom, agregador, de ótima qualidade e é muito baratinho e acessível. Compre os e-books aí porque você vai estar fazendo apoio ao canal. Obrigado a todos vocês que nos apoiam. Esse vídeo aqui foi uma sugestão, ó, da Larissa Perdiza. Volta e meia ela faz sugestão de pedidos de vídeo. Olá, Amu. Parabéns pelo excelente conteúdo. Poderia realizar uma análise sobre o novo fundo, a LZM? Na verdade, esse fundo ele não é tão novo, tá? A gente vai ver dentro do relatório que é um fundo que já está há bastante tempo.
Ele é da mesma gestora do LZR, sim, por gentileza, principalmente por conta de ter um perfil bem diferente. Grata, Larissa Perdiz, então tá aqui a gente fazendo um vídeo para atender o pedido da inscrita, né? Então aqui nós estamos dentro do relatório gerencial, é um relatório com 19 páginas, bastante informações, né? E a gente vai fazer uma leitura aqui de forma bem resumida. Então aqui a gente vê novamente que não é tão novo, é um fundo que existe desde 2020, a quantidade de cotas que ele possui e a taxa é uma taxa de 0,80. Mais à frente, se a gente encontrar, a gente vai olhar o DRE do fundo e calcular baseado no que o fundo distribui para a gente ver as taxas do fundo. Então é um relatório um pouco atrasado. Para mim, esse relatório era para ter saído hoje, na data que eu estou gravando o vídeo, e ele não saiu. Então aqui vai estar bem defasado. Ó. Então aqui ele está trazendo informações. Nós já estamos no final de fevereiro, e ele está trazendo informações ainda de novembro. Ó. E a database que pagou em janeiro para pagar em janeiro. Então, assim, era para ter saído o relatório mais recente, ainda não saiu. Então, na época, ele pagou aquele dividendo alto. A gente viu que o dividendo agora vai ser de 9 centavos, caiu bastante. Essas cotas vão estar defasadas, tanto esses dividendos aqui também. Então aqui não dá para a gente tomar muito por base esses valores aí do último relatório. Continuando aqui, ele vai falar um pouco sobre o seu desdobramento, que eles adquiriram o Kiami, que era um outro fundo que tinha aí no mercado. Essa parte toda eu vou pular, tá? Eu não vou ler, mas se for um fundo do seu interesse, eu sugiro que você leia esse relatório aqui para você ver como que tudo isso se deu, como que o fundo fez. Aqui é um resumo do que você vai encontrar mais à frente aí no relatório. Continuando, ele fala evolução do lucro caixa por cota. Aqui a gente vê como é que é a composição mês a mês dos seus rendimentos. Então a gente vê que a maior parte dos rendimentos geralmente vem dos CRIs, mas que rendimento dos FIIs também, ultimamente, tem trazido um resultado para o fundo. É um fundo que já fez mais resultado girando a carteira, mas ultimamente ele não está conseguindo fazer tanto resultado. Inclusive em outubro ele foi prejuízo com o giro, né? Então... quase tudo que ele fez de resultado, ele deve ter perdido nesse giro com prejuízo aqui. Então, o fundo não teve tanto resultado assim com um giro, né? Novamente, ele traz mais alguns destaques a respeito dessas últimas movimentações. E eu também vou pular essa parte. Aqui ele mostra sobre o histórico de distribuição, também para a gente aqui é irrelevante. E aqui ele faz uma comparação. Depois da aquisição desse Kiami e tal. O que me chama a atenção aqui? Note o seguinte. Eles estão dizendo que considera os rendimentos distribuídos em 2023 e a cota mercado em 28 de dezembro de 2023. Então isso aqui é só no ano de 2023. Então durante o ano de 2023, eles estão aqui dos fundos do IFIX, segundo eles foram um dos melhores fundos. Mas o que acontece? Aqui, isso aqui está se dando mais em razão da valorização total, porque tipo assim, vamos supor que o fundo estava R$6 e ele chegou a 9. Então isso é o que mais está trazendo resultado para o fundo, porque em termos de dividendos, o JSAF entregou mais, e aí os outros fundos entregaram bem em linha, né? Mas por que eu estou falando em relação a isso aqui? Porque mais à frente a gente vai ver que no histórico de longo prazo o fundo não está tendo todo esse resultado, tá? Então no último ano sim, o fundo fez um ótimo trabalho, mas no longo prazo ele não está tendo um bom resultado. E aqui ele está comparando com fundos que não são os top pagadores de dividendos, né? JSAF, XPSF, Kizu, BLMR, RB, SNFF, todos esses fundos aqui não são exímios pagadores de dividendos. Então, né, está comparando com fundos do IFIX, segundo eles. Continuando aqui, ele veio falar sobre mercados, né? E o que foi que trouxe maior retorno no ano de 2023. Então, o fundo de papel, que sempre foi um queridinho recentemente, estava entregando ótimos resultados, com a diminuição tanto do Selic quanto do IPCA, da inflação, e, consequentemente, a redução da cota, as cotas estão depreciadas, ele teve um péssimo resultado durante o ano, né? E o que teve um ótimo resultado? Shoppings, porque eles tiveram uma grande apreciação, uma grande valorização, fundos de tijolos de renda urbana, FOFs também, FOFs valorizaram bastante, e aí os outros não tiveram um resultado tão grande, né? Ou seja, a partir de lajes, híbridos, foram fundos aqui que tiveram resultados acima do IFIX, e logístico e fundos de papel tiveram resultado abaixo do IFIX. Ele fala sobre o mercado de crise, o volume, né? O ano de 2022 foi um ano recorde de captação e volume negociado, emissão dos CRIs, e que o ano de 2023 teve um pequeno recuo nesse sentido. Aqui mais à frente ele mostra os resultados detalhados. Que eu saiba, que eu me lembre, o fundo não traz uma DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então não dá para a gente ter tanta noção assim do que o fundo entrega. Mas a gente vai fazer um cálculo aqui aproximado com aqui as despesas do fundo. A gente vai ver o que esses quase 1 centavo aqui está representando frente ao total de receitas do fundo aí distribuídos, né?
O ideal seria ter uma DRE, mas o fundo não traz. Então a gente vai pegar aqui, ó, 0,0084, vai multiplicar isso por 100 e dividir por 0,1088. Então o que a gente observa? Que as despesas estão na casa de 7,72. Em termos de taxa, é uma taxa até interessante, né? Porque está bem abaixo do limite que eu acho careiro ou algo que eu não investiria. Mas, assim, um grande ponto negativo que já fica é eles não trazerem essa história do DRE, né? Aqui ele mostra o retorno histórico. E é aqui que eu estou falando para vocês. Ó. Esse fundo, ele surgiu em março de 2020. Só que ele foi listado na Bolsa no mês 7 de 2021. Então isso aqui não deveria estar aqui. Por quê, amor? Vamos lá. Você era um investidor que conseguiria comprar esse fundo em março de 2020? Sim ou não? Provavelmente não. Então isso aqui pra gente é irrelevante. Ó. Então se a gente vê desde 2021, quando ele foi listado, o fundo perdeu pro IFIX. E olha que o IFIX nem é um dos melhores indicadores para você estar olhando, né? Mas ele não conseguiu bater sequer o IFIX, ele ficou abaixo do IFIX. Então, e também no último mês, também ficou abaixo do IFIX. Então, assim, ele mostrar ali atrás que o fundo teve uma boa performance e tal, sei lá, sabe, mostrar que no último ano o fundo bateu os outros fundos do IFIX e tal, mas, poxa, ele não tá conseguindo bater nem o IFIX, mesmo com toda essa apreciação do fundo e tal, então eu vejo isso com muito maus olhos, sabe? Aqui ele mostra o portfólio, eu não vou também fazer com tantos detalhes aqui, porque a gente vai ver mais à frente isso aqui de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Ele meio que repete isso aqui de uma outra maneira. Então ele tem 54% hoje em FIIs, em CRIs, tá? Um fundo de papel. Ele tem fundos imobiliários 39% e ele tem dinheiro em caixa 6,4%. CRIs e FIIs está ali dando 93%, mas ele já começou a colocar o pezinho ali em ações. Então a gente vai ver isso depois com um pouco mais de detalhe. Ele não tem alta exposição em nenhum ativo, exceto um fundo da própria casa, né? Aparentemente eles têm um fundo de lajes que não está listado, ó. É o Alianza Offices, é 7% do portfólio. E ele vai ter CRIs, fundos imobiliários, tudo espalhado aí. E a gente vê isso depois de uma forma mais consolidada. Um pouco mais aqui abaixo a gente vai ver sobre isso. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, ver o portfólio e ver mais alguns detalhes a respeito desse fundo, eu trago agora forma de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ajudar ou não tem condição de ajudar financeiramente, ajude gratuitamente. Como que você vai fazer isso? Nesse vídeo você vai deixar o like, comentando, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. A gente está tentando chegar a 20 mil inscritos, então se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí pra nós, e aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você gostaria de ter cotas dele ou você tem cotas dele? Comenta pra nós o que você achou desse fundo até aqui. Eu particularmente não gosto desse fundo, não é um fundo da minha preferência e na minha humilde opinião, que não vale de nada, né? É um fundo que performa muito aquém dos outros. Eu acho que existem diversos outros FOFs com um resultado aí melhor que este. Se quiser se posicionar no fundo, tendo visto que ele está depreciado, que ele está descontado, visando uma valorização, apesar de que o fundo já valorizou bastante, né? Pode ser uma opção, mas eu particularmente é um fundo que eu não tenho e não tenho interesse de ter. A gestora é uma gestora muito boa no fundo ALZR, vem fazendo um bom trabalho, mas na minha humilde opinião, eu acho que eles fazem, assim, comparativamente com outros FOFs, eu prefiro posicionar em outros. O meu ponto de vista a respeito desse fundo, de eu não gostar, de eu não ter, não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal MUF Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Já contamos com 550, vá lá no canal MUF Infra e nos ajude a chegar nessa meta de 1000 inscritos. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas lá, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. E eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui voltando para o relatório aqui, a gente vê agora mais detalhadamente foi aquilo que eu falei para vocês. Então ele consolidou a posição da carteira em FIIs, tá? Tanto aqui desse lado quanto em forma de gráfico aqui por setores, né? Então, novamente, o fundo imobiliário que ele tem maior exposição é um fundo da própria casa, é um Alianza Offices, né? Ele, por enquanto, eu acho que ele não é aberto ao público. Ele depois vai ter os agros, multiestratégia, 4,9%, SGR, mais 4,4%. Então, assim, os fundos que ele tem no seu portfólio eu não gosto bastante, eu não gosto, então, pelo menos a imensa maioria. Não são fundos que eu teria, sabe? E outra coisa, ó, papel, ele tem bastante fundos de papel no seu portfólio. Ele não vai ter tantos fundos aí de tijolo, sabe? Então, não é algo que me agrada muito a carteira de papel dele, de FIIs, não, tá?
Ele tem dos fundos imobiliários 37% fundos de papel, é uma exposição grande, né? Aí ele vai ter 21% em lajes, 17% logístico, multi-estratégia, que querendo ou não é outro tipo de fundo de papel, ó, mais 12%, ou seja, ele tem ali 50% em papéis, que é meio equilibrado, né? Mas, e ele ainda vai ter em outros aqui um percentual irrisório aqui também de mais 1 ponto alguma coisa por cento. Enfim, em resumo, eu não gostei da carteira de fundos de papel dele. Ele tem uma posição em CRIs também. 70% da sua posição em CRIs é indexados a IPCA mais 8%. E ele tem ali também CDI mais 3%, que é mais 29%. Poxa, se ele tem esse percentual alto da carteira em CRIs e não traz um resultado tão grande para o cotista, né? Então, sei lá. Isso me chama atenção, sim, estranhamente. E onde é que estão a carteira de CRIs do fundo, né? 52% dessa carteira é do segmento residencial. Ele tem também do setor agronegócio, logística, energia, varejo e outros. E aqui me chama a atenção positivamente. Aparentemente não são setores tão arriscados. Esse residencial deveria ver com mais exatidão, né? Mas eu não vejo como sendo setores arriscadíssimos. Então também vejo uma carteira bacana, né? Vejo isso de forma positiva. E aqui abaixo, daqui para baixo, da página 10 ao final, ele vai trazer a exposição de um por um dos devedores. Então, o que eu sugiro? Se você gosta desse fundo, você gostou dele até aqui, se ele te agradou, os indicadores, informações trazidas até aqui, essa parte para baixo é o que você deveria ler com mais atenção. Então, ó, esse primeiro CRI aqui, ó, ele é da Alphaville, é um loteamento, ele é IPCA mais 7,5. Aqui ele fala basicamente o que é esse empreendimento, quais as garantias que foram dadas aqui por esse devedor para o fundo. Tem garantia de cessão fiduciária dos direitos, aval da Alphaville e fundo de reserva. Então, poxa, quando a garantia é somente cessão fiduciária dos direitos creditórios, não sei se isso aqui é tão forte assim, entende? Você que tem que olhar por alto e ver se isso aqui é uma garantia sólida, uma garantia que vocês veem com bons olhos, né? Como é que está a situação atual? Está adimplente, os covenants enquadrados, ou seja, tudo aquilo que eles exigiram está sendo cumprido. Índice de cobertura do fluxo bem alto, ó, 228%. Então, até outubro de 2023. Poxa, esse relatório é um relatório que está saindo de dezembro para janeiro. Então, cadê as informações depois de outubro? Aconteceu alguma coisa? Por que a gestora não trouxe uma informação atualizada a respeito do devedor? Ou seja, só estou fazendo a leitura de um dos devedores, né? Então, Balarote, o que é isso aqui? Fica lá em Coritiba. Se você quiser saber mais, você vai ler com detalhes. Ó. Então é uma dívida, a CDI mais 3. Ó. Isso é uma empresa que foi fundada em 75. Ela é a maior rede de material de construção do Paraná. Poxa, eu sou da região centro-oeste, eu não conheço. Talvez quem seja do sul deva conhecer essa rede aí. Ó. Então, essa rede pegou o empréstimo, né? Montou um CRI e o fundo emprestou dinheiro para a rede. Então, quais as garantias do dinheiro emprestado? Cessão fiduciária dos direitos creditórios, de vendas via cartão de crédito. Eu até prefiro mais isso aqui do que o que foi dado lá em cima como garantia. O que mais? Alienação fiduciária de imóveis e cotas. Opa, isso aqui me chama atenção, vejo interessante. Fiança da holding patrimonial. Aval de sócios, CEO da Balarote, fundo de reserva. Então eu vejo essas garantias mais sólidas do que a que foi dada por aquele ativo anterior, sabe? Então, eu acho de extrema importância você ver um por um desses devedores, ver o que esses devedores representam lá no portfólio, ver se essa garantia que foi apresentada, vocês consideram ser uma garantia forte ou não. E aí, baseado em todas essas informações, vocês fazem a decisão de vocês, para ver se é um ativo que vocês colocariam o rico dinheirinho de vocês, né? Porque quando você investe nesse fundo, você também está confiando nessas dívidas que elas vão ser pagas, que elas vão ser cumpridas, né? É altamente recomendável que você estude com carinho aí os ativos que vocês vão decidir se posicionar. Novamente, eu reforço que não é um fundo da minha preferência, um fundo aí que eu tenha interesse de me posicionar, mas a análise, ela tem que ser uma análise pessoal, né? Individual. Você que tem que chegar à conclusão de ter ou não ter o ativo no seu portfólio. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos ajudam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Muito obrigado. Lá no canal Mudicas nós temos e-books de português aí para concurso público. Considere fazer a aquisição dos e-books que eu vou agradecer imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e
Fui!